entrada de Márcio Postman no IBGE. Uma pessoa de bastante confiança do PT, mas vista também de muita ideologia nos cargos de direção que já ocupou de outros institutos aqui do Brasil. Inclusive, quero debater também com vocês a possibilidade de essa indicação significar um atropelo para a ministra Simone Tebet, porque o IBGE está debaixo do guarda-chuva da ministra Simone Tebet. Vamos ver o que disse, então, Márcio Postman em uma participação com o Grupo Prerrogativas e a gente já joga aqui para o nosso debate. A taxa de juros hoje praticada, digamos assim, ela é contra o país, eu entendo isso, e ela deveria, né, o Congresso Nacional deveria estar mais atento a isso, fazer um bom debate. O que está acontecendo com o Banco Central? Até porque é uma direção que não consegue entregar as metas pelas quais a inflação deveria estar operando, por exemplo, né? Tem problema sério, inclusive na contabilidade do banco, ele errou na sua contabilidade, recentemente foi divulgado isso. Tem o problema da compra de ouro, ou seja, tem várias questões. O Banco Central não é uma caixa preta, não há transparência, não há informações. A gente não sabe, por exemplo, dados, quem são os detentores da dívida pública no Brasil. Bom, vamos falar então sobre esse primeiro discurso de Márcio Postman em respeito à independência do Banco Central. Eu quero começar contigo, Bissoli. Márcio Postman já foi bastante criticado exatamente por conta de posições e de aparelhamento de instituições com viés ideológico. Há uma preocupação agora de que ele possa talvez trazer para um instituto de tamanha importância essa mesma gestão. Essa fala dele em relação à independência do Banco Central já indica algum tipo de postura nesse sentido para você? Olha, Cine, eu sei que o meu amigo Felipe Monteiro aqui vai discordar de mim. Eu também acredito em instituições de Estado, instituições até de governo, mas desde que elas tenham condições técnicas. Não dá para você ocupar instituições com pessoas que vêm trazer declarações públicas já antecipadas, com pontos de vista sem se inteirar do que se trata, do que se tem ali dentro. Então eu acho que é uma péssima indicação. Juntando uma outra provocação que você fez no início da apresentação do tema, a Simone Tebet, que é a ministra que deveria estar junto disso, deveria ter compartilhado dessa notícia, soube provavelmente por notícia, pela imprensa também que isso aconteceria, e ficou tudo muito chato para todo mundo, né? Parece que é aquela história do aparelhamento. Eu não confio nem na ministra que eu tenho à frente daquela área para que ela conjuntamente ache um nome para poder conduzir o IBGE. Eu venho e trago alguém ideológico, alguém que eu tenho certeza que vai ter a minha visão na condução do órgão, e aí eu diria, mas e os funcionários? Muitos de carreira, pessoas exemplares, pessoas que estão ali para fazer seu trabalho, muitos técnicos envolvidos. Mas não adianta ter toda uma equipe técnica, não adianta ter gente exemplar envolvida, se quem conduz pode determinar a prioridade de um determinado órgão ou até o orçamento desse órgão para esse ou aquele tipo de estudo ou pesquisa. Isso traz enviesamento na condução do órgão e isso pode sim prejudicar instituições de Estado que são sérias, mas quando mal conduzidas provocam maus resultados. Já vamos ouvir então a opinião do Felipe Monteiro, que está bem ao lado dele. Você acha que de fato pode gerar uma ideologização do IBGE também, Felipe Monteiro? Eu não acredito não, viu? Por quê? Eu te falo por quê. Primeiro é o seguinte, primeiro que o Postman é um economista muito respeitado, né? Por quê? Ele é mestre, ele é professor formado, mestre e doutor em Unicamp, professor titular da Unicamp, uma das instituições mais importantes de ensino do mundo. Tá? Se pegar a lista das maiores instituições do mundo, a Unicamp está entre as 1000 instituições do mundo. Então, só por isso já credencia o Postman a ocupar o cargo do IBGE. Mas você acha que não rola ideologia na forma como ele faz a gestão desses locais? Eu acho que o problema é o seguinte, aí que está a questão do servidor público, né? O IBGE é formado por servidor público de carreira, né? Tem poucos cargos de livre nomeação, né? Um deles é o presidente do IBGE. E eu acredito realmente no IBGE como instrumento do governo, né, como instrumento de Estado, né, para fazer políticas públicas, né? Por meio do IBGE que você faz o censo. Com o censo você consegue saber qual que é a radiografia do Brasil, consegue ajudar o governo a demonstrar onde tem que aplicar o dinheiro dele, né? Ou seja, eu acredito sim, eu acho que o fato de ter uma pessoa lá ideologicamente próxima do PT, né, não vai fazer o IBGE perder completamente a sua função importante, né? E digo mais ainda, é importante ter pessoas, né, ideológicas para debater com outras instituições, para debater com outras pessoas, né? Então, o que ele está colocando aí sobre o Banco Central, é importante discutir isso.
Será que a gente quer um modelo, por exemplo, de autonomia do Banco Central? Ou se a gente quer voltar ao modelo anterior, né? Essa discussão tem que se falar. Eu posso discordar, eu posso discordar. Mas ele não tem que discutir o Banco Central. Do IBGE, ele falar da autonomia do Banco Central. O problema... Quem pediu a opinião dele? Você viu que o Felipe falou que... Só um recorte, cabeça. Você viu que o Felipe falou, não vai perder completamente. Ele mesmo na fala admitiu que em partes pode perder. Felipe, desculpa. Olha, essa primeira declaração Por que não? do Márcio Pottmann confirma os maiores temores do mercado. E digo mais, por mais que ele não diga, e eu não sou aqui vidente, mas posso interpretar que desagrada profundamente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele confirma, em primeiro lugar, o seguinte: tem medo do contraditório, que o nosso Márcio Pottmann está vindo aqui. Você tem medo do contraditório? Não para presidir o IBGE, mas para começar a se tornar mais uma voz ideológica a dar palpites numa área que ele não está desempenhando, que é a área econômica. Qual o problema disso? Segundo lugar, qual o problema disso, o Márcio Pottmann é nomeado sem que a ministra do Planejamento tenha conhecimento. Numa declaração que ela deu, ela diz: olha, eu fico sabendo agora quem é Márcio Pottmann, agora que eu fico sabendo qual o nome dele. Sim. Mostrando um profundo desagrado com relação a isso. O ministro secretário da Comunicação, Paulo Pimenta, que anuncia... isso sabe o que é isso? É desespero. Quando fica cortando a pessoa... Quando fica... isso é irrelevante. Não, isso não é irrelevante, isso é desespero. Deixa eu falar, eu respeitei você. Eu aguardei enquanto você falava. Fala. Por favor, esse tipo de insegurança sua até desestabiliza aqueles que estão concordando com você, que eu acho que devem ser poucos. Então, veja bem. Então, em primeiro lugar, a ministra do Planejamento, pela minha interpretação política, está começando a sofrer um processo de fritura, porque o Centrão está querendo mais e mais cargos, quer ocupar ministérios de primeiro escalão, e quando você quer demitir um ministro e não pode, você começa a desprestigiá-lo. Ela foi desprestigiada publicamente. Foi colocado, foi nomeado o presidente de uma instituição coligada ao Ministério do Planejamento, sem que tivesse sido comunicada à ministra. E mais, ele começa a dar palpite, o que reforça que o presidente começa a fazer um aceno, não aquela estabilidade econômica, aquele Lula do primeiro mandato, mas a um Lula ideológico que está seguindo uma linha que não é a melhor, que é acabar com a autonomia do Banco Central. Vamos lembrar que a agência Fitch elevou um pouquinho a nota de investimento do Brasil, ainda não é uma nota que recomenda investimento no país, em razão de algumas reformas. Ou seja, que reformas? Autonomia do Banco Central, reforma da Previdência, aprovação em primeiro turno, ainda que meio de qualquer jeito, mas da reforma tributária. Então, quando ele chega e começa a fazer esse discurso da Guerra Fria, ele pode ter 500 diplomas. O Brasil está cheio de teóricos, está cheio de pessoas com muito diploma que não tem nenhuma capacidade quando se coloca na realidade prática. E, infelizmente, é isso. Ele pode ter 500 diplomas. Quando ele fala em acabar com a autonomia do Banco Central, interferência heterodoxa, que é a chamada nova matriz econômica, que o Guido Mantega implantou quando ele foi ministro da Fazenda da Dilma, o resultado já está aí. Perda e déficit fiscal de bilhões e bilhões de reais. Suano, eu queria ouvir você também, porque você chegou e nem conseguiu falar. A respeito dessa questão do Pottmann? Exatamente. Nossa, Primeiro vou fazer um elogio ao Felipe. O Felipe, um dia haverá livros sobre o Felipe, porque eu nunca vi uma pessoa que tem uma capacidade de defender com tanta convicção coisas tão erradas. Ou ele está há 100 anos à frente de todos, ou ele está vivendo no mundo da Barbie. É impressionante, porque, Felipe, com todo respeito, eu sei que é uma questão ideológica, é interessante. Lógica não, cara. Lógica não. Mas, olha, vamos tratar do Pottmann, então. Vou pegar o elemento que você trouxe, tá? Vamos lá. E vou pegar um ponto do que o Capês falou. Primeiro, você disse que ele é uma figura respeitada dentro da Universidade da Academia Brasileira. Perfeito. O Capês disse, não adianta nada, esses são indivíduos que não entendem da realidade. Por qual razão que eu concordo com o Capês? Porque a nossa academia, ela não produz teoria, ela produz metateoria. Ela passa o tempo inteiro discutindo as outras teorias. Ela faz teoria sobre a teoria dos outros. Quando você pede para ele atravessar a rua, ele, papai dá a mão para atravessar, ele não sabe atravessar uma rua, ele não conhece o mundo, ele não sabe como funciona o sistema político, ele não sabe como funciona uma empresa. 90% desses indivíduos que você está dizendo que vem da Unicamp, se você entregar uma empresa para ele, ele quebra em 2 dias, porque ele não sabe o que é uma empresa. Ele imagina que o empresário é aquele grande burguês que explora a massa do trabalhador. Aí o que ele faz? Não, esse indivíduo é um explorador. Ele não sabe que os empresários passam o dia inteiro sem dormir.
Por quê? Porque ele tem que estar preocupado com o dia seguinte para saber o que ele vai fazer com tudo aquilo que tem diante dele. Então vamos pegar o Márcio Postman dentro dessa capacidade metateórica. Agora coloca uma ressalva. Mas deixa ele terminar o raciocínio. Você que interrompe as pessoas. Vai lá. Vai lá, porque a gente estabelece o caramba, hein? A gente estabelece o debate. Não, além de ser um acadêmico, é bom deixar claro que o Postman ele foi presidente do IPEA. E aí durante quase 8 anos contra ele. Durante quase 8 anos. O IPEA que ele Mas o Suano quase destruiu o IPEA. Quase ele te interrompe pra dar uma porrada dessa no Márcio Postman. Não é só vivência acadêmica. Tava lembrar isso. Tá falando mal do IPEA? Ele interrompeu. Você tá falando mal do Ele usando a gestão dele no IPEA. Ele usando o estudo do IPEA até agora, usando o estudo do IPEA pra defender as armas. Você nem sabe o que é o IPEA. Olha, presta atenção, volta aqui. Nem sabe o que é o IPEA. Acusações contra ele. Eu nem sei o que é o IPEA. Ele continua ele fica ensandecido, perde as estribeiras, parte para o ataque pessoal, mas eu não levo em conta. Isso é apenas insegurança. Desculpa. Mas olha que coisa curiosa. Você falou do Vai lá, Suano, que a Carol também está querendo falar. Parte expressiva das acusações contra o Postman decorre da maneira como ele conduziu o IPEA, em que ele ideologizou o órgão. Ele deu prioridade para personagens que tinham verniz ideológico. E não adianta, por exemplo, você falar assim, não, ele vai conduzir, ou como eu vi um economista desta mesma Unicamp, dizendo assim, é que o IBGE tem metodologias já consagradas, mas você pode simplesmente modificar algumas variáveis, você pode simplesmente dar mais importância para uma contra outras. Você pode pegar os dados do censo e direcionar para aquilo que você quer. Você quer ver uma coisa que aconteceu, não no IBGE, mas aconteceu num governo passado? Chegou isso é uma ficção que eu estou falando, no mundo. Chegou um presidente maluco e disse, a partir de agora quem tem mais de R$1.300, a classe média já é rico. Em qualquer lugar do mundo, quem ganha na época $300 é pobre. Por que coisa que revogaria da gravidade? Porque ele estava querendo colocar dentro dessa perspectiva que esse indivíduo era classe média ou tendia a ser rico, porque ele estava com uma linha de crédito garantida pelo governo que acabou endividando todas as famílias brasileiras e quebrando a nossa sociedade. São formas que você faz para mascarar os dados ou tratar... Você está falando que o Postman maquia os dados? Eu não estou dizendo que ele maquia, estou dizendo que ele pode, porque ele nem assumiu ainda. Esse é o receio. Vale a gente falar também que ele pode maquiar. O professor... Carolzinha, deixa eu só encerrar, só uma coisinha. Quando você pega, qual foi o grande elemento comparativo que a gente pode pegar? Vamos o INDEC, lá na Argentina. O que a Argentina precisava? Ela precisava garantir a retomada de empréstimo com o FMI ou postergar o pagamento, ou apenas pagar os juros ou renegociar os juros do FMI e pegar mais empréstimo do FMI. O que foi que aconteceu no INDEC lá na Argentina na época da Cristina Kirchner? Eles mascararam totalmente os índices de inflação. Sim. Porque ao mascarar os índices de inflação, eles estavam dizendo para o FMI, que colocava normas rígidas de que a inflação tinha que ser controlada para dar empréstimos, eles simplesmente dizem, não, nós estamos controlando a inflação. Sim. A partir de agora, você pode dar dinheiro de novo para a gente. Dá o resultado da Argentina até agora. A Argentina é o segundo país mais quebrado da América do Sul. Carol. Consequência disso. E é importante a gente falar que os principais economistas, claro, os ortodoxos, que é outra linha de pensamento, né, diferente do que a gente tem hoje no governo, mas os principais economistas brasileiros falaram que ele é realmente um terraplanista econômico, né? Ele falou mal do PIX, do real digital, ele é contra o grande opressor norte-americano, aquele pensamento bem antigo. Mas a grande preocupação é justamente essa. O que ele fez no IPEA, de colocar gente dos deles lá e não uma turma técnica, é o medo dele, e não digo que o IPEA hoje é assim, mas na gestão dele foi dita que foi feito isso. E é o receio de que se faça isso agora no IBGE. Esse é o grande medo. E é importante a gente falar também a questão política que o Capês puxou aqui. Eu não acho que foi uma fritura só da Tebet. E por que o presidente Lula está fritando ela? Eu sabia que ia fritar, não achei que fosse tão rápido. Porque qual era o símbolo da Tebet ali? Ela trazia o olhar liberal, mas que o Haddad, muito sabiamente, conseguiu assumir essa posição. O Haddad está conseguindo fazer a ponte com o Congresso e com o mercado financeiro. Para que se precisa da Tebet hoje? E outra, o Haddad nessa também, ele também foi relativamente fritado. É isso que eu queria colocar com você, Carol, porque o IBGE também está sob a gestão tanto do Ministério do Planejamento, mas também tem ali a gestão do Ministério da Fazenda. Então, de alguma forma, ambos os ministros não teriam sido ou participado dessa indicação, porque o nome veio de Paulo Pimenta e ele falou, não teve ruído nenhum. Carol. Não, e outra, o que o Haddad vem suando para conseguir demonstrar essa ponte com o mercado financeiro, que ele é mais moderado, ele está se esforçando e até certo ponto ele está conseguindo demonstrar isso sim.
Ele tem as pernas quebradas quando coloca um cara tão extremista. Ele é do ninho do PT ali, é um cara que não é dito técnico. Então acaba com Simone Tebet e com a linha mais moderada que o Haddad está conseguindo conquistar há tanto tempo, né, professor? Professor Suano, pegando a linha aqui do professor. Esse cidadão, à esquerda, ele é o mais à esquerda centenária, vamos dizer assim, né? Ele falou sobre o Pix. Acho que nem Marx é capaz de entender o que ele falou. Ele critica o Pix. O Pix é um instrumento do neocolonialismo, se tornaria não sei o quê. Controlado pelos Estados Aí ele Unidos. falou que nós temos que partir para a exploração sideral. Vocês viram isso? Dele também. Então é esse indivíduo que vai comandar um órgão extremamente técnico. O Musk também fala isso. Eu quero aproveitar e trazer até mais uma fala do Márcio Postman, agora relacionada ao Congresso Nacional. Vamos rodar para ampliar esse debate aqui. Essa discussão que deve vir agora, buscando tributar patrimônio, por exemplo, não é riqueza, esse é o ponto essencial, porque isso nos permitiria combater a desigualdade e possivelmente enfrentar melhor a pobreza no nosso país, não é? Mas, como sabemos, é um tema árduo, né? Até porque a composição do Congresso Nacional não é muito própria a representar a base da pirâmide social, né? O que Márcio Postman fala? Que o Congresso hoje não representa a parte mais popular do Brasil. O que ele fala também é tributar as grandes fortunas. Os países 60%. Que fizeram isso provocaram uma grande fuga de capitais, fuga de empresários e, com isso, falta de geração de emprego. Isso é uma tese que funciona na teoria, muito bem, na universidade. A hora que você vai colocar na prática, ela não funciona. Então, esse que é o problema. Agora, ele está dando palpite numa área que não é dele, está falando do Congresso Nacional, ele está atrapalhando o trabalho do ministro Fernando Haddad. Ou seja, ele tem que ser presidente do IBGE. Ele fique lá com os 9 mil e poucos funcionários profissionais do IBGE, fazendo levantamentos estatísticos para que o Ministério do Planejamento auxilie o Ministério da Fazenda na política econômica. Agora ele está começando a palpite em tudo quanto é lugar. Então, se ele está fazendo isso, é porque ele tem liberdade para fazer. Claro. É porque pediram para ele fazer. É porque ele está desrespeitando o Ministério do Planejamento, entrando na área do Ministério da Fazenda e mais, interferindo num ponto que é fundamental para a credibilidade do país para receber investimentos, que é a autonomia do Banco Central. Então, não é, professor Suano? Capês, posso fazer Olha que coisa espetacular quando você... Primeiro, por que ele está fazendo isso? Concordo plenamente com o que você está falando, Capês. Ele tem costas largas, ele está indo ali exatamente para dar o recado que precisa ser dado por aquele que manda nele. Ele é simplesmente o ajudante de ordens de uma determinada personalidade. Então ele está indo lá para isso. Quando o Evandro trouxe um elemento fantástico, eu disse, mas está colocando em confronto o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. Olha que coisa, 2 pontos. Primeiro, não existia ministério no governo anterior da Fazenda e Planejamento, estava tudo sob uma única sigla que tinha secretarias para auxiliar, uma vez que o planejamento estratégico vinha daquele que pensava a economia como um todo. Isso está correto. O que foi feito agora? Fragmentou-se, criou 3 cargos com poderes que ninguém sabe qual é aquele que tem mais poder, supostamente é o ministro da Fazenda, que esse é que deveria coordenar a economia, mas ele tem que ficar toda hora se atrapalhando ou negociando com os demais. Só teve um modelo na história, isso é para tocar o fogo mesmo, só teve um modelo na história de uma política que era feita dessa forma, em que você dava atribuições parecidas para indivíduos diferentes, deixava eles brigarem, depois pegava alguém que era pau-mandado e mandava fazer aquilo que ele queria. Foi na década dos 30 na Alemanha. Era uma estratégia de governo. Felipe Monteiro virou o olho que parou na nuca ali. Poderes para indivíduos para tratarem da mesma questão. E depois da briga, o que se fazia? Vinham até ele para ele tomar a decisão. Fritava todo mundo, né? Fritava todo mundo ali. Então, qual é a conclusão disso? Não tem organização administrativa. Nicolau Maquiavel, dividir para governar. Por que você estava virando o olho desse tanto ali? O primeiro ponto é o seguinte, a regra no Brasil sempre foi a separação do Ministério do Planejamento e do Ministério da Fazenda. Né? O único momento que juntaram tudo foi no governo Bolsonaro. Grandeza do Bolsonaro. Foi que o Guedes quis ser o super-ministro. Não quis, ele foi e foi brilhante. Bateu o pé e aí o Bolsonaro deu para ele o cargo dele. Então, assim, isso que o Suano coloca que tá errado foi que sempre foi feito no Brasil. O Ministério do Planejamento cuida de muitas coisas internas do governo. O Ministério da Fazenda cuida da macroeconomia, da microeconomia. São atribuições completamente diferentes.
Agora, um ponto que eu queria deixar claro aqui, que eu acho que é importante, até porque toda a mesa aqui colocou que a indicação do Márcio Postman seria uma afronta a Tebet, né? Mas, claro, isso é conjectura. Todo mundo está conjecturando aqui. Mas, claramente, quando você vê que a Simone Tebet foi indicada no começo do ano para ministra do Planejamento e se passaram 8 meses e ela não indicou ninguém ao IBGE, o que você subentende? Que o cargo não era dela. O cargo era de indicação do presidente Lula. Ou seja, que isso já está... Então já estava combinado, óbvio que estava combinado. Mas ela disse que Por que ela reclamou? Por que ela reclamou? Porque não sabia o nome. O Lula tinha acordado com ela de falar depois, até o final do ano, e aí ele passou por cima e falou antes. Então a gente sente que tem... Ela disse que nem sabia do nome. Ela disse que nem sabia do nome. Uma coisa é combinar... Ela disse que nem sabia do nome. Eu acho que tem 2 fatos aí. Primeiro, tinham dados relevantes do IBGE para sair que há tempos não saíam. Então talvez decidiu-se não mexer na condução enquanto isso não fosse divulgado. Tem um fator. Segundo fator, dizer que o nome vai ser indicado não significa que não vai ser composto. Ou seja, eu chamar o ministro e dizer, tô pensando em indicar tal pessoa, o que você acha, tá ligado a você. Agora falar assim, você tem um cargo aí que eu vou colocar quem quiser e você não vai questionar, isso não existe. Exatamente, é uma confusão. Quando, por exemplo, um chefe de executivo quer nomear alguém de uma empresa vinculada ou a uma secretaria ou a um ministério, porque o cargo é dele e não do secretário do ministro, ou ele nomeia antes de escolher o ministro ou secretário, ou quando ele vai fazer a nomeação, o mínimo é pedir que algum outro ministro auxiliar comunique ao ministro da pasta o que vai ser feito. Quando você escolhe, sabendo que pertence à pasta do Ministério do Planejamento, sem avisar a ministra do Planejamento, quando a informação, a divulgação de quem ocupará o cargo de uma entidade ligada ao Ministério do Planejamento não é feita pela ministra do Planejamento, quando a ministra dá uma entrevista claramente contrariada e fala num determinado ponto, o Márcio pode, que agora eu sei quem é, pode pegar uma entrevista que ela deu, e fica claro o desgaste ocorrido. E veja, na política não existem coincidências. Às vezes tem descuidos, mas não é a regra. Claramente o Centrão está pressionando por mais espaço. O presidente está procurando encontrar estes espaços. O Ministério do Planejamento já não tem mais aquela importância que tinha, uma vez que o ministro Fernando Haddad estabeleceu um diálogo com o Congresso Nacional, os meios de produção, os empresários, está indo bem de uma maneira equilibrada. Esse cargo passa a ser um cargo, não digo decorativo, mas um cargo dispensável. Na política não há coincidências. Então não é questão de dizer que já estava combinado. É claro que há um desconforto e aí a interpretação. Desconforto aparentemente proposital. Eu queria fazer o próximo tema, então eu vou só arrematar com vocês aqui, porque o Felipe também levantou a mão. Davi, eu queria fazer uma provocação para todos aqui. Alguém aqui da mesa, claro, tirando o Felipe, alguém aqui dessa mesa acredita realmente que o IBGE vai ser conduzido tecnicamente com isenção por esse indivíduo que falou que o PIX é um instrumento do neoliberalismo, colonialismo, sei lá que diabo é? Alguém em sã consciência acredita que um órgão do quilate do IBGE, que só mede a inflação no país, nada mais, né? Vai ser conduzido com autonomia e isenção por esse Márcio Postman? Vai lá, Monteiro. Alguém acredita? Não, eu acredito que sim. Acredito que sim. E quem que o Brasil é colônia, então, agora, atualmente? Uma coisa interessante, uma coisa que me deixa extremamente preocupado e triste, né, com essa discussão toda, é a gente achar e considerar que um presidente de uma instituição pública irá mudar todo o órgão. Todas as pesquisas feitas pelo órgão a partir de agora vão ser todas viciadas, vão ser todas erradas, vão ser todas feitas de forma direcionada, né, partidária, ideológica. Isso é mentira, isso não existe. É o que eles falam do Banco Central, isso né, não existe. Isso não existe. O Banco Central é um exemplo típico disso. Exatamente, né? Porque agora, não é Felipe, você conhece aquele dado eu posso falar, eu posso falar possível dizer, é possível contar muitas mentiras, usando muitas verdades, dependendo dos dados... É o ditado nazista. Não, dependendo do... Sim, claro, foi na Alemanha nazista, exatamente. Bem lembrado. Ou seja, é possível que você, orientando, dando as linhas de pesquisa que vão ser levantadas, você pode procurar os dados que lhe interessam. Ou a imprensa não faz isso. Ou a imprensa não faz isso. Você vê o mesmo fato, tem 5, 6 manchetes diferentes. Capês, o servidor tem estabilidade, fala, não vou fazer.
Sou contra isso. Aí ele manda ele e vai falar à imprensa. E manda ele não fazer nada. Não tem essa. Não existe dessa forma. Pega, anula o cara isso não existe, Suano. Suano, eu queria aproveitar aqui. Agora, eu posso falar uma experiência minha. Joga ele pro depósito. Posso falar uma experiência minha? Joga ele pro depósito. Não. Posso falar uma experiência minha, pessoal? Por favor. Vai lá, Felipe. Depois eu queria só responder. Eu fui chefe de gabinete da Secretaria de Assuntos Estratégicos, né, com Mangabeira Unger, né? E o IPEA era vinculada à SAI. Né? Então, ou seja, o IPEA estava na nossa alçada, né? E eu posso te garantir, né, que o IPEA é formado por economistas, cientistas políticos de alta qualidade. Ninguém está falando nada não só lá dentro, não só as pessoas de carreira do IPEA, as pessoas também que o IPEA contrata para fazer pesquisa e dá bolsa de graduação, de pós-graduação, não é? E o Márcio Postman no IPEA fez um trabalho brilhante, sim, no IPEA. Né, desenvolveu um trabalho assim maravilhoso no IPEA. Foi quando o IPEA começou a ter uma visibilidade para fora do Ministério, para fora do Brasil. Então, assim, você falar que uma pessoa que entra lá na presidência irá influenciar todo um aparato estatal, todo servidor público, para fazer pesquisa de forma errada, isso não se sustenta na realidade, e nem juridicamente, e nem institucionalmente. Capês, conclua. Muito simples. O presidente, o líder, ele consegue estabelecer as prioridades, as diretrizes e os pontos que serão levantados por meio de pesquisa. E isso ele pode influenciar, e isso muda todo. Não pode, pior que não pode. Pior que não pode. É um conselho. No IPEA, por exemplo, posso falar, é um conselho que decide. Digo mais ainda. Não, deixa o Felipe dar a última palavra, eu só quero falar uma coisa. Não, ele quer dar a última palavra. Vocês querem falar de perfumaria, gente? Quem preside o conselho é o presidente do órgão. Alguém se lembra da contabilidade criativa do governo Dilma Rousseff? Alguém se lembra? Da contabilidade criativa no governo Dilma Rousseff? Armazenar o vento da energia eólica? É, aquele com um mágico que fez toda a contabilidade criativa do governo. É que resultou no impeachment. Não precisa, que resultou no impeachment. Mas não precisa ir muito longe, não. Não pode manipular, não, né? Não precisa ir muito longe, não. É manipulável. O Banco Central tem 5 bilhões de reais de contabilidade falha. O doutor David fez uma coisa. Você podia ser. O pessoal está nos acompanhando. O que você falou que eu não entendi? Não, eu só falei, eu só falei que na época do governo Dilma teve lá um episódio de uma contabilidade que chamaram de contabilidade criativa. Eu não lembro mais o nome do indivíduo. A vulga pedalada fiscal. Os números eram simplesmente Davi, o que aconteceu? maquiados, travestidos. Mas o que aconteceu? Né? Quem que fez isso aqui? Davi, o que aconteceu? Isso não vai acontecer? Não, o que aconteceu com a Dilma? Vai acontecer? Não, o que aconteceu com a Dilma? Nós somos tolos para acreditar que isso vai acontecer. Davi, o que aconteceu com a Dilma? O que aconteceu com a Dilma? Um impeachment. Então por mas isso. Não houve a maquiagem? Tá aí. Mas não houve a maquiagem. Não dá certo no Brasil. É ilegal, mas não houve a maquiagem, é irresponsável. Ela caiu. Felipe, mas não houve a maquiagem. O que você coloca só demonstra que não tem espaço para estar falando que é impossível acontecer. O que está se falando é o seguinte. Eu te trouxe um episódio recente. Ela caiu, Davi. Ele desviou. Se ele fizer isso, ele cai. O que está se falando é o seguinte. Ninguém está dizendo que os dados são falsificados, mas você escolhe o campo de pesquisa que você vai fazer. Você estabelece as prioridades onde você vai buscar, sobretudo para dar respaldo à política econômica que se quer fazer. Quando o debate não é técnico, mais ideológico, e acabar com a autonomia do Banco Central não pode ser técnico, é tudo menos técnico. Você tem que desconfiar, sim, de que vai ser implementada uma linha diária de pesquisa que pode não ser a melhor para fornecer subsídios objetivos. Preciso, desculpa, é exatamente isso. Porque tem um detalhe, Felipe, você pode buscar a amostragem, você pode buscar o foco, você pode elencar os fatores que são relevantes da perspectiva que o cara quer adotar no momento em que ele faz pesquisa e o que há de pior. Não esqueça, o IBGE, ele trabalha com orçamento? Trabalha com orçamento. Tem um orçamento, não tem? Sim, claro. Qual é a coisa, se pergunte para qualquer empresário, isso o empresário sabe, qual é a primeira coisa que alguém que lida com orçamento faz? Destinar os investimentos, não é? Onde você vai orientar? Elenca prioridade. Quais são as prioridades dos investimentos? Ele simplesmente coloca as prioridades que ele quer e ele simplesmente desvirtua ou pelo menos apresenta a metade ou o pedaço que interessa para respaldar os acordos. Isso é conjectura, Acabou, isso é conjectura. Quebra as pernas do mundo real, Felipe. Conjectura barata. Eu vou aproveitar.